todos os cristãos, de todos os povos, de todos os mundos. Isso se desenvolve. E essa certeza que nós temos foi o desejo da reconstrução da cristandade da nossa pátria. Respeite a lei de Deus, respeite o direito natural, respeite os direitos dos brasileiros, respeite as famílias, respeite a caridade cristã. Eu vejo no Brasil, até algum tempo atrás, havia o que? A família. Era garantia do futuro. Não havia INSS nem SUS. Mas havia o que? A família. Em certo momento, os filhos passaram a ser pais dos seus pais. Minha mãe teve 12 filhos, nós somos 12 irmãos. Dizem que vão ter filhos. Minha mãe faleceu com 98 anos. Nos deu essa formação. Meu pai nos protegeu. Daí vem a nossa amor à pátria, o amor a Deus. Nós temos certeza que isso vai encerrar. Havia o que antigamente? Não havia SUS. Havia Santas Casas de Misericórdia. Eu sou todos assim. No tempo da infância e juventude, havia no Brasil 1.800 Santas Casas. Não havia pobre que não fosse atendido. Atendido porque para aquelas irmãs de caridade, porque eles eram brancos, impecáveis, que atendiam todos. Aqui nós temos a Santa Casa, aqui em São Paulo, marcou São Paulo. As Santas Casas, em todas as cidades, marcaram o Brasil. A primeira Santa Casa de São Vicente, ou São Vicente, data de 1542. Desde essa data, o que atendia era o quê? A caridade cristã. São dois valores fundamentais. A caridade cristã, o amor de Deus sobre todas as coisas, e o amor próximo de si mesmo e a família. Respeitamos esses princípios, respeitamos o direito de propriedade, respeitamos o nível de iniciativa. O outro princípio fundamental, que é o princípio de subsidiariedade, o Estado só pode fazer, deve fazer aquilo que o conjunto da sociedade não for capaz de fazer. Quanto menos leis, melhor será. Eu aprendi direito, tenho certeza que aqui eu guardo estudar direito. Vimos, é plurivalente, péssimo. Quanto mais o número de leis, pior a coisa pública. Qual é o grande problema dos partidos atuais que dominam a sua pátria? É que nós temos um sistema que tem a pretensão de organizar-se fazendo a administração de Deus. E do que resulta isso? Se tira do panorama o Estado de Deus. E aí tem a fonte da tirania, a fonte da instabilidade, da corrupção. Restauremos a Deus nosso Senhor, restauramos ao Cristo Redentor. Aliás, é uma coisa que foi lembrada recentemente, e não se lembra, a princesa Isabel. Quando eu li a obra, a população do Brasil, os populares católicos queriam criar um monumento a ela, a nominar a Redentora, e queriam fazer um monumento a ela. Quando as pessoas não, eu quero um monumento a mim, eu quero um monumento ao Redentor, ao nosso Senhor Jesus Cristo. E lá no Alto. Daí vem o Redentor e o seu braço nos protege, nos abraça e nos garante o futuro. Voltemos os Deus a Deus, os olhos para Deus nosso Senhor, e temos certeza que o Brasil realizará aqueles sonhos magníficos que estão nos planos de Deus, que nós devemos ser. Que realmente a terra de Santa Cruz vai abençoar um país que haja harmonia social e que se respeitem os 10 mandamentos. Mais do que isso, não precisa. Precisa só esse respeito à lei de Deus. Não precisa um Estado que esteja planejando a nossa vida. Precisa um Estado que se limite a fazer aquilo que o Estado está fazendo. Apenas completar a lei de Deus, respeitando os princípios monetários. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos mantenha com coragem, firmes nessa certeza. E na certeza que o povo brasileiro é cristão, o povo brasileiro ama essa sua vida e tem a certeza que tudo chega. Que Deus nos abençoe a todos e continue nossa luta pela preservação do Brasil. A todos, muito obrigado.
que a... Não tá aqui, o monarquista, eu quero que venha. Agora temos mais uma palestra. Que é a última, que é o Kim A Paim. última. Quem é que conhece o Kim Paim? Então vamos finalizar esse segundo simpósio conservador diretamente da Austrália. Ele já está a postos. Peço por favor aos senhores que... Prazer lá por aqui, de verdade. Jamais imaginei um dia estar com um simpósio assim, falando, né? Tentando passar algum tipo de conhecimento. E aí, quando eu recebi esse convite do Roverão, ele tinha comentado, né? Poxa, a eleição, a gente fala sobre o bolsonarismo, sobre o que está acontecendo, quais são as campanhas da direita. Eu falei para ele, cara, acho que uma coisa interessante para a gente falar, que realmente acho que soma no debate, que é a gente tentar tratar o bolsonarismo, ou esse movimento, essa direita, não sei como é que vocês podem chamar, mas não é o bolsonarismo, essa direita que está aí, em perspectiva histórica. Aí, a uma visão que eu me formando, conforme o tempo foi passando, por alguns anos mesmo, para chegar a uma certa concepção, que hoje eu realmente enxergo a política de uma forma, eu não gosto desses rótulos assim, não é direita de verdade, é direita verdadeira, mas eu acho que o rótulo de permitido e não permitido, eu acho que ele se encaixa bem, porque isso tem a ver com essa luta antissistema, que eu acho que o bolsonarismo hoje é o principal agente. Quando os anos foram se passando e eu fui compreendendo um pouco mais sobre política, e aí saindo da política do dia a dia, e também com um pouco mais de conhecimento histórico, com vocês históricos principalmente, eu comecei a formar uma visão do Brasil mais ampla, né? Aí você começa a entender outros períodos, e eu comecei a enxergar que existia um padrão, e que esse padrão é que ele vem até hoje, que se perpetua na sociedade, onde você sempre vai conseguir encontrar uma força que, em tese, é a força permitida, que é o establishment brasileiro, que ele vai estar basicamente defendendo quase as mesmas coisas ao longo do processo e que em diferentes momentos da história ele vai ter como um rival, ou ele vai estar competindo com as forças não permitidas, que elas não necessariamente serão todas de direita, todas conservadoras, mas eu acho que se a gente olha para trás, a gente consegue analisar o Brasil sob essa ótica desde o Império. Em determinado momento da minha vida, eu assisti um curso do Tomás Juliano, vocês devem conhecer, ele é um historiador, declaradamente de direita, ele estava fazendo um curso sobre República Velha. Em determinado momento, o Tomás Juliano ele cita uma sociedade secreta que existia no Brasil, chamada Burschenschaft Paulista, a Bucha, e eu fiquei curioso, né, depois dessas conspirações, e fui atrás para ver até onde isso era verdade. E realmente essa sociedade existiu. No meio ali dos anos 1800, 1830 mais ou menos, um alemão veio para o Brasil para dar aulas. A história desse cara já é complicada, a biografia dele meio que não bate, porque muito novo, ele já era tipo o que hoje seria um professor doutor titular de uma cadeira importante na USP. E eles dizem que ele não veio com o nome verdadeiro dele, mas que seria uma pessoa envolvida em diversas coisas na Alemanha, e ele veio para o Brasil. Estava ali na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na época ainda não era a Bucha, desculpa, era a USP, e ele cria esse grupo, que ficou uma espécie de confraria, que as pessoas meio que se ajudavam, chamada Burschenschaft Paulista. E aí eu fui estudando sobre isso, e um assunto que a maior parte da direita compreende, que a queda da família imperial foi um golpe de Estado, eu fui enxergando novos componentes. Olhando que assim, poxa, é bem difícil de acreditar que os militares fizeram tudo o que fizeram sozinhos. Conforme você vai aprendendo a história, você vê que a coisa é um pouco mais complexa e, para mim, ali nasce, em especial, o estamento burocrático que está no poder hoje, que é esse mesmo estamento que quer censurar, quer controlar, enfia o Bolsonaro na cadeia por um crime inexistente. Você tem essas famílias que estão hoje no poder. Elas já estavam presentes no Brasil, eram
de café, eram profissionais liberais. E aí esse grupo ele vai se organizando e ele vai nascer daí o Partido Republicano, e vai nascer um dos jornais que estão até hoje aí, que é o Estado de São Paulo, o Estadão, que tem como objetivo, claro, derrubar a República. Esse pessoal foi avançando suas ideias, foi trazendo pessoas para perto, pessoas conhecidas, até que chegou lá no fatídico ano de 1889 e o Império caiu, porque o Império, a priori, naquele momento, era a força não permitida. E a força permitida, que eu vou continuar avançando no tempo, ela sempre seguia o mesmo padrão. Ela sempre tem o apoio da imprensa. A imprensa da época vai mudando os grupos que são mais fortes, mais fracos, porque a gente tem muita força da Globo. No passado a Globo não existia, que tinha o Estadão. Você vai ter as elites locais, né, as oligarquias locais, que em geral dominam alguns setores-chave da economia. Atrás era o agro, né, o Brasil naquele momento era basicamente isso, o setor do café. E você vai sempre ter um padrão que grande parte desse pessoal está em São Paulo. Então, naquele momento, normalmente o pessoal está sempre atuando em parceria com grupos internacionais que a direita sempre combateu. Durante o Império, o principal grupo ali que atuou, na época, foi a família Rothschild. É público e notório tudo que aconteceu na época. A presença dos Rothschild no Brasil e a influência política deles, eu acho que se intensifica bastante desde o período da independência. Inclusive o dinheiro ali, né, o empréstimo para a independência é junto ao banco da família Rothschild, e isso é a coisa segue avançando. Então, eles vão lá, eles derrubam a República, chega aí o estamento burocrático, se torna o permitido, e eles tiveram basicamente 40 anos de muita calmaria, por mais que tivesse algum tipo de briga, o que ficou conhecido como a política do café com leite, que foi a República Velha, que eu até discordo hoje do café com leite. Porque quando você para e olha os presidentes de Minas, eles também eram membros da Bucha. E, inclusive, se tiver curiosidade sobre isso, sobre no site da USP hoje, no site da Arcada, vai estar lá uma espécie de testamento da Bucha, mas é como se fossem as regras internas. Esqueci a palavra que me faltou aqui agora. Está lá tudo bonitinho, como é que as coisas aconteciam. Só teve um presidente da República Velha, não foi o Octávio Pessoa, e está até fora do Brasil como Felipe, que não era da Bucha. Então você tinha uma política que passava de mão para mão, todos seguindo a mesma cantiga, a mesma narrativa, e você tinha alguns grupos ali que faziam frente. Até que chegou no 1930, que vem a figura do Getúlio Vargas, que não é uma figura de direita, acho que ninguém aponta no Brasil Vargas como um super conservador. Normalmente, quando se fala de Getúlio Vargas, as pessoas vão criticar medidas focadas em questões censórias, um autoritarismo, né? O Brasil passou por uma ditadura que durou 15 anos, depois o Vargas ainda volta, mas não tem como você analisar esse processo apenas como foi a chegada de um simples ditador ao poder. Quando você olha todo o processo histórico, as forças que estavam envolvidas, você vê que naquele momento você tem uma certa quebra com esse grupo. Naquele momento aí o não permitido deixa de ser a família imperial, que já estava exilada no Brasil, não tinha mais a força política que possuía. Você tem a figura do Vargas, e ele segue lutando contra as mesmas pessoas, os mesmos grupos, as mesmas famílias. Até fazer um paralelo com o dia de hoje, se fala muito do Banco Itaú, o Itaú e Banco. As pessoas conhecem muito bem a família Moreira Salles, a questão do Bioc, que envolve os Moreira Salles. Mas o outro braço, que é o braço original do Itaú, que é a família Setúbal, para vocês terem ideia, o patriarca dessa família é o Olavo Egídio Souza Aranha. Ele foi fundador do Grupo Monteiro Aranha, é um grupo muito forte, foi presidido por grande parte do tempo mais recente pelo Mário Garneiro. É um cara que teve suas confusões junto à Globo, é um cara que abriu as portas para o Partido Republicano, para o Zé Disseu, também conhecido pelas suas conexões com a família Rothschild, ele era muito próximo dos republicanos. E o próprio disse escreveu isso em um livro, contou entrevista em 2014. Enfim, Olavo Egídio Souza Aranha, era do Grupo Monteiro Aranha, sócio da família Fabinho Laffer Piva. Aí você vai ter Horácio Laffer, Celso Laffer, que foi lá o ministro de Relações Exteriores do FHC, tem aquele Israel Fabinha, que foi prefeito do Rio de Janeiro, tem a própria Clabinho, que está aí até hoje. Então você tem um grupo que comanda, sabe? As elites nacionais não estavam juntas, eles eram sócios. Olavo Egídio Souza Aranha, ele foi presidente do Partido Republicano Paulista por 13 anos. Que era o partido da Bucha. Ele também estudou na Faculdade de Letras lá em São Francisco.
Tudo indica que ele era embucheiro. Ele também era primo do Oswaldo Aranha. E o Olavo Egídio Souza Aranha teve uma filha chamada Francisca, que casou com um cara chamado Paulo Setúbal. É daí que vem a família Setúbal do Banco Itaú. E quem dá início à criação do banco é o Alfredo, filho do Olavo Egídio Souza Aranha, que dá início ao banco, depois saiu o sobrinho dele, que é um tocar e transformar o Itaú. Então a gente lida hoje com coisas que já nasceram lá atrás, na crise que começa com a queda do Império. Então, a luta do estamento burocrático permitido contra isso. Getúlio Vargas chegou ao poder, até coloca a bucha na ilegalidade, passa lá aqueles 15 anos de muita confusão que o Brasil viveu, teve algumas coisas acontecendo, até que você tem aquele período mais ou menos de entre-safra do Dutra para o Vargas voltar, e as coisas seguem naqueles embates, até que você vem para a chamada República Popular. No primeiro momento você vai ter o Juscelino, que é uma expectativa, não faz 100% que o pessoal quer, também não vai 100% para o outro lado. O Juscelino é bem com político de centro no Brasil, pragmático, avançou algumas coisas, mas a partir do momento que começa a emergir a figura do Jânio Quadros, você vê que esse estamento burocrático ele volta a se organizar. Ele vai de um lado, vai do outro. Ele se elege já com o discurso falando que ia para cima dos trusts do minério, talvez seja um dos motivos que levaram até a queda do Jânio Quadros. Você ainda tinha ali a questão da campanha do Petróleo que tinha rolado anos antes de 57 no Brasil, até lidou com a CPI, que provou com documentos de 57 que houve interferência na campanha do Petróleo Nosso, onde as empresas de petróleo, na verdade toda a publicidade americana que chegava ao Brasil através da agência de propaganda McCann Erickson, ela só teria propaganda os jornais que se posicionassem contra a campanha do Petróleo Nosso. E a Globo estava envolvida, o Globo, né? O Globo estava envolvido, o Estado de São Paulo, a Folha da Manhã, a Folha da Tarde, que é o brilhante da Folha de São Paulo, e tudo isso comprovado, assumido assim, em frente a uma CPI, enfim. E aí você tem o Jânio Quadros, ele se elege. O Vargas, ele, antes de morrer, tinha deixado um código de mineração, que foi meio caótico para determinados interesses estrangeiros. E aí o Jânio vem, fala que vai para cima disso, tem as suas idas e vindas, não fica no poder e renuncia. Né? Forças ocultas por forças estranhas. E você teria a chegada, em tese, do Jânio ao poder, que não era algo que esse pessoal desejava. E aí você tem uma crise, que é o momento que o estamento burocrático, mais uma vez, faltou agora a hora de nós, permitidos, finalmente, possamos voltar ao poder. Tentamos lá com o Brigadeiro Eduardo Gomes, não conseguiram, tudo mais, agora é a hora. Naquele momento, a direita torce muito o bico, mas acho que vale a pena a gente olhar para a história de uma forma bem direta. A previsão era que o Brasil seguisse um país presidencialista. Houve uma mudança de presidencialismo para parlamentarismo. Se isso fosse contra Bolsonaro, a gente ia chamar de golpe. Aconteceu isso com a perspectiva de que iríamos ter novamente eleições, um plebiscito para saber se iria voltar ao presidencialismo, que voltou a acontecer. E naquele momento você vê a configuração do Brasil. O Tancredo Neves passa a ser o primeiro-ministro e coloca no Ministério da Fazenda Walter Moreira Salles. Walter, todo mundo aí conhece, que a família está até hoje aí patrocinando o que existe de pior. Então a turma continua, então você começa a ter de novo agora esse embate dos permitidos e os não permitidos, onde a figura da esquerda mais comunista, marxista, que estava, pelo menos estava na base do Jango de um lado, versus o estamento burocrático, que naquele momento não existia no Brasil uma direita como tem hoje. Ocorreu que o tempo passou, voltou o presidencialismo, o Jango bateu de frente, deu sua radicalizada, não foi para frente, houve o 31 de março de 64. Revolução para um, golpe para outros, a turma chegou ao poder. E aí, na minha concepção, mais uma vez, o estamento burocrático fala, agora vencemos. Quem começa é o Castelo Branco, como primeiro presidente da República, tem um posicionamento muito mais pro-establishment, seria a espécie daquele milico que o cara da direita, o bolsonarista, teria muitas críticas a fazer. Tipo um Santos Cruz, que é uma figura que ninguém vai ficar ao lado dele, deve lembrar durante o governo Bolsonaro. E aí, o que aconteceu em 64 não foi algo que nasceu do dia para a noite, e é muito simplório acreditar também que foi uma revolução popular.
E quem confessa isso, no próprio jornal, que é o Estadão, que mais uma vez esteve envolvido com isso, se você pegar, por exemplo, eu passei por Vargas sem falar de 32, que foi uma reação ao Vargas, que foram as mesmas pessoas envolvidas. E aí eu não quero entrar aqui no mérito quem está certo e quem está errado. Eu quero continuar essa tensão dos permitidos versus não permitidos. Uma hora são pessoas que a direita vai ter mais simpatia, outra hora não. O Júlio de Mesquita Filho, que era o dono do Estadão, ele escreveu no dia 12 de abril de 64, na página 144 do Vespertino, uma matéria chamada Roteiro da Revolução. O Júlio de Mesquita Filho, ele afirma que desde o dia 20 de janeiro de 1962, eles já estavam tramando uma tomada do Estado. Inclusive, uma pessoa da audiência, o Felipe, salve Felipe, que após fazer esses dossiês, ele foi mandar um documento, o avô dele estava presente na reunião, o Gilbert Huber, que ocorreu no Banco Sul-Americano. É um memorando, é um documento inédito da historiografia brasileira, que, em síntese, o que se discutia, estava o primo do João Figueiredo, que era o João Batista Leopoldo Figueiredo, o primo, estava no Banco do Brasil, chefe da VIPS, junto com o Gilbert Huber, que era da lista telefônicas, tipo um sócio do Google, me faltou o nome, e o diretor da USAID, que veio ao Brasil. Estou me ligando aqui. O diretor da USAID que estava no Brasil. E nessa reunião, basicamente, o Leopoldo Figueiredo falou o seguinte: cara, ó, confia nele aqui no Brasil, confia na gente, que vai dar certo. E até, pelo menos, as eleições de 62, não vai ter nenhuma virada de mesa. Então, existia uma tentativa, uma construção de um novo Estado. E isso se deu muito num grupo chamado IPS, que trazia profissionais liberais, intelectuais da época, 1.001 pessoas. Tanto que quando o pós-31 de março de 64, você vai ter pelo menos 200 cargos-chave de ministros, secretários, indicações para tribunais de alto escalão, que partiram do IPS. O Figusa, que vocês conhecem, até certa vez fez em memória, né? Foi após o falecimento do Jorge de Melo Flores, que foi um dos cabeças do IPS, da parte econômica, e ele comenta, e outras pessoas também já comentaram, o Mário Simons ao longo do tempo, o próprio Roberto Campos era membro do IPS, como aquelas discussões naquele momento foram cruciais para o que viria a acontecer no pós-64 das mudanças econômicas. Então, o Brasil naquele momento só tinha até a SUMOC, agora a gente vai ter um Banco Central. Opa, vamos mudar aqui a lei de remessas de lucro exterior, questões, sei lá, tarifárias, toda essa questão ali começou a ser modificada. Então, o pessoal achava que com 64 eles voltariam ao poder novamente, essa ala permitida. Só que aí veio o AI-2. O AI-2 foi o golpe dentro do golpe, como alguns deles gostam de falar. Porque o plano sempre foi: os militares vão vir, vão ficar o governo de forma temporária e depois vão devolver o poder para a classe civil. Isso não aconteceu. O AI-2 foi, como aqui dissolveu os partidos políticos, ele vai ficar sem tempo para sair. Então você agora tem o regime militar passando por tensões, onde o primeiro presidente mais próximo dessa ala justamente burocrática permitida, e a coisa começa a degringolar. Vem primeiro o Costa e Silva, que ainda tem certa proximidade, só que depois você vai ter o governo tanto do Geisel quanto do Médici. Foca ao contrário. E se você para olhar, principalmente nessa doutrina do liberalismo que muita gente tem como o que seria ou deveria ser a direita, eles bateram um pouco de frente com isso. Tinha uma visão mais desenvolvimentista, em termos internacionais, até de alianças, eles não se posicionaram o tempo todo abertamente como um aliado dos Estados Unidos no primeiro momento, o Brasil tem uma política meio neutra, enfim, tiveram diversas posições. Então você tinha uma espécie de governo, que esse governo chega ao poder pelas mãos permitidas, mas começava a ter tensões internas. Mas era um governo misturado, tipo o governo Bolsonaro, diversas alas. E aí começa aquelas pressões, de carta, de mudança, começa a se falar novamente redemocratização e a gente entra na nova república. Mais uma vez, os permitidos acharam que iriam chegar ao poder. Vamos colocar o Tancredo falece e deu o Sarney. Aí boa, os permitidos voltaram ao poder. Já conseguiram construir todo um arcabouço do que estava lá atrás, agora era a hora de intensificar. Passa o Sarney, vem o Collor, ninguém precisa, acho que ninguém discorda que o Collor é uma das peças permitidas do regime, até que vem o FHC.
E aí realmente é mais um passo na direção, e é uma síntese de diversas coisas diferentes que a direita normalmente abomina, porque você vai ter um cara de esquerda que defende coisas absurdas, que teve um papel central para importar para o Brasil toda essa agenda identitária que a gente chama de agenda woke. A primeira vez, para vocês terem ideia, e essas questões indigenistas, do meio ambiente e pautas de costumes de esquerda aparecem no programa partidário foi nos anos 70, quando Ulisses Guimarães contrata o SEBRAP, ele fala isso em vida, para fazer o programa e a FHC que faz, que monta e entrega ao pessoal. Então você vai ter esse processo, e aí a coisa vai indo. O governo da FHC tem um momento que ele dá uma entrevista na Folha de São Paulo, que estava falando era a governança progressista, que era o nome do evento da terceira via que o Tony Blair tinha criado. E aí o Tony Blair estava falando que na Inglaterra a direita estava em decadência, estava desaparecendo, os conservadores, e aí a FHC falava que no Brasil não existia mais esse problema, porque no Brasil ninguém mais queria as pessoas tinham até vergonha de se classificar de direita. Olavo de Carvalho até cita essa fala do FHC em um dos seus textos, e eu acho que todo mundo percebia isso, essa volta e essa não é nem desejo, né? Perder a vergonha de se assumir de direita, se basicamente você vai voltar com o Bolsonaro. Então essa turma chegou ao poder de um jeito que você tem um cara que foi fruto das ONGs e corporações internacionais, porque quando o FHC volta em 69 e funda o SEBRAP com o Celso Laffer e a esquerda auspiana foi com o dinheiro da Fundação Ford, na época, que quem doou esse dinheiro foi o Peter Bell, que era diretor da Fundação Ford em 1969, e que nos anos 90, quando o FHC chegou ao poder, o Peter Bell era o presidente do tão mal falado diálogo interamericano. O Conselho de Washington, o Enéas denunciava isso, o Olavo de Carvalho denunciava o diálogo interamericano. Essa galera chegou ao poder num momento extremamente favorável a eles, onde o outro braço da tesoura era o PT, que entra nesse processo também para ser uma espécie de partido que iria domar setores da esquerda, ia botar todos debaixo do mesmo guarda-chuva. Existe até a tese que o Lula seria uma das crias do Bomberi. E aí esse processo vai se intensificando, e ali, mais ou menos ainda nos anos 80, 90, você tem uma tentativa de surgir um grupo não permitido, que foi, assim, obliterado, perseguido, tratado como louco, porque a imprensa não poderia deixar que sua voz fosse mais longe, que era o doutor Enéas. Ele denunciou tudo. E as pessoas hoje olham para trás e falam, cara, como esse cara não foi levado a sério na época? Não foi porque a imprensa fez um trabalho ativo. A imprensa fez questão de difamar o Enéas. E aí passaram mais alguns anos, os permitidos estavam no poder no teatro perfeito, chamado Teatro das Tesouras, até que você vê a figura do Olavo de Carvalho. E aí foi o caminho sem volta que nos trouxe aqui até hoje. A internet vai ganhando popularidade e um filósofo que estava no Brasil, depois iria para a Virgínia, começa a quebrar, né, como a gente pode falar, aquela visão hegemônica da imprensa em torno de diversos assuntos. Porque naquele momento falar o óbvio estava quase que proibido, e lá começa a falar muitas coisas que eram proibidas. E vai, começa a criar aquele embriãozinho que ganhou ainda mais forma no pós-2013, que é um momento ali que muita gente começa a virar chave, começa a entender que tinha uma coisa errada acontecendo nesse país. Eu mesmo fui uma das pessoas que começam a parar para pensar política depois de 2013. Como o apresentador falou, eu era uma das pessoas que também assistiu o Terça Livre antes de 2018. A época que começou a primeira live, cara, o Alan tinha até aquele estúdio no Rio Grande do Sul. Estava lá acompanhando. Estava toda preta, cabelo preto também, estava grisalha, eu agora está com o cabelo branco. E aí você tem o crescimento desse movimento junto com um político chamado Jair Messias Bolsonaro. Agora, uma força intelectual, o Olavo, uma força política, o Bolsonaro, e esse grupo tinha uma nova forma de se organizar, que era a internet. E aí você vê, esse grupo foi crescendo. A partir do momento que eles entenderam que Bolsonaro tinha forte chance de ser presidente, aí só tinha dois caminhos. Ou tentava interferir no governo,
obter espaço dentro dele, ou tentar tirar a vida de Bolsonaro. E fizeram as duas coisas. Desde 2017, quando Bolsonaro deu uma entrevista para Mariana Godoy, que não sabia dar uma explicação clara sobre o tripé macroeconômico, os liberais começaram aquelas críticas. Bolsonaro não sabe disso. Aí o Bolsonaro assim, ai meu Deus, precisamos de um ele. E aí o Bolsonaro fez alguns acenos, que aí eu acho que é um dos pontos que a direita deveria ter perspectiva histórica para os próximos anos, que é o seguinte: nenhuma pessoa é 100% boa e 100% má. E toda pessoa pode ser um pouco melhor. Entender que o governo Bolsonaro foi feito de diferentes alas e que essas alas nem sempre estavam certas, e às vezes até nem mesmo o Bolsonaro também estava, isso é crucial. Eu vejo que até hoje as pessoas olham para o governo Bolsonaro como se, por exemplo, o Ministério da Economia fossem só acertos. E aqui eu coloco até um ponto que eu acho que vale a pena a direita discutir com mais profundidade nos próximos anos, que é o seguinte: a direita ela sempre veio se posicionando nos últimos anos, muitas vezes por uma pauta antipetista, não por uma pauta propriamente da direita. Então, uma pauta que a direita, que mesmo em tese defende, seria a pauta das privatizações. E aí o pessoal, às vezes, assim, coloca que se der errado é porque a privatização for mal feita. Mas se a privatização for bem feita, ela sempre vai dar certo. O governo Bolsonaro, ele privatizou parte da Eletrobras e mudou também a forma como funciona o Conselho. Porque o governo, mesmo detendo 40% das ações, só ficou com 10% dos votos. E aí privatizou o restante. Na época ninguém comentou sobre isso. E antes do governo Lula assumir, o Lula tinha assumido, eu tinha uma certa discussão uma vez, até pública, com o Márcio Furtado, que foi membro do governo. Eu falei, cara, eu acho que foi uma medida meio equivocada. Eu estou muito medo das decisões do Conselho, da forma como foi feito, o governo só tem 10%. Ele falou, não, mas qualquer um só tem 10%. E aí eu fiz uma pergunta para o Márcio, que era a seguinte: Márcio, você consegue apontar hoje um grupo no mundo com capacidade financeira para ter determinada porcentagem das ações da Eletrobras, para ter uma vaga no Conselho, que pensa assimilar a gente, que não vai tentar avançar na Eletrobras com uma agenda que é contrária aos nossos interesses, uma agenda antiglobalista? Ele falou, pô, você tem um ponto. Eu falei, pois é, esse é o meu ponto. Passado um pouco mais de um ano dessa discussão que eu tive com o Márcio, teve aquela notícia do governo Lula que desceu uma medida provisória após a JBS, não é a JBS, né? É a ANDAR, que é do grupo JF, né? Os irmãos Batista compraram as termoelétricas do Amazonas. E o governo Lula baixou a canetada para o preço ser rateado para todo mundo. E a justificativa para vender as termoelétricas para os irmãos batistas era que aquilo fazia parte do programa de descarbonização, mirando o net zero, né, o carbono zero, da Eletrobras. Ou seja, eles usaram o argumento técnico da agenda ambiental SG, do carbono, para se desfazer de ativos que foram para a mão dos irmãos Batista, e o custo foi rateado para os brasileiros através do governo Lula. Esse foi o resultado concreto do que aconteceu. Isso não torna a equipe econômica malévola, que só fez coisas ruins e tudo mais. Mas se a gente não olhar para o passado e tentar, cara, é que poderia ter feito melhor? A gente acertou sempre. Teve alguma coisa que não deveria ter olhado por outra ótica? A mesma coisa quando a gente discute Petrobras. Em determinados momentos, Bolsonaro era a voz que se levantava falando que precisamos ter combustível barato. E a ala liberal levantava, pô, não pode ter interferência, deixa a Petrobras pagar dividendos trilionários, né, para os acionistas minoritários. E que se não fosse a pressão de Bolsonaro, o Brasil teria vivido aí um caos, né, energético, com o preço da gasolina nas alturas, que já está batendo R$8. Então, você teve no governo Bolsonaro, se você para e olha, a ala dos militares de Santos Cruz versus contra alas militares. Você teve alas conservadoras que depois traíram o próprio Bolsonaro, já alas conservadoras tipo o Daralim, que seguiram com o Bolsonaro até o fim. E o tempo todo tendo que se equilibrar uma luta contra o Supremo, que está na raiz de todo o problema, né, o Judiciário, que está na raiz de todo esse problema do Brasil.